Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia a todos. Bom dia. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja presente em nossos corações desde sempre e possamos sair daqui, nesse dia, enriquecido com mais um pouco de conhecimento do mundo espiritual. Porque se nós analisarmos bem a compaixão, e se eu perguntasse aqui para alguém como é que definiria a compaixão, nós teríamos um pouco de dificuldade. Eu, pelo menos, estou há 50 anos tentando compreender a compaixão. E acredito que a compaixão é uma das maiores virtudes da alma. É uma virtude que deve ser exercitada. E nós observamos que a todo momento, diante da história religiosa da humanidade, Deus está sempre enviando embaixadores do mundo maior, espíritos de inteligência luminífera, para trazer para nós esses remédios, esses bálsamos para aliviar as nossas dores, o nosso coração. Quem tem a doutrina espírita como a religião, como lema, tem a chave que vai abrir qualquer porta. Justamente por nós não termos compreendido as lições anteriores que Deus enviou, justamente por nós não termos compreendido a primeira revelação de Deus para a humanidade, até afirmo em todas as palestras que o espírita não deve tratar a Bíblia como Velho Testamento ou Novo Testamento. O espírita deve tratar a Bíblia como primeira revelação de Deus para a humanidade. Depois, a primeira revelação de Deus para a humanidade nós não compreendemos. Moisés veio preparar a terra, nós ouvimos isso na evangelização. Quem frequentou a evangelização sabe disso, que a primeira revelação de Deus para a humanidade veio na personificação de Moisés, preparar a terra, trazer o decálogo, trazer os 10 mandamentos, essas informações mediúnicas que demorou muitos dias para ele psicografar na pedra, porque se ele fosse psicografar num pergaminho, ele poderia olhar depois do transe e falar, eu vou mudar isso aqui, eu vou mudar isso aqui, eu vou mudar isso aqui. Então as mensagens do mundo espiritual não podem ser burladas. As leis do mundo espiritual não podem ser burladas. E se nós formos analisar as histórias de compaixão que contêm os livros religiosos, que algumas pessoas chamam de livros sagrados, e nós espíritas não temos livros sagrados, nós temos todos esses livros que existem na Terra, a Bíblia, Alcorão, a codificação espírita, seja qualquer livro religioso, eles são apenas lembretes divinos que chegam à humanidade no momento em que a nossa mentalidade está preparando-se. E a primeira história de compaixão é muito interessante, esse sentimento de compaixão. Nós temos duas definições de compaixão. Temos uma definição de Emmanuel e temos uma definição do dicionário. E as definições, tanto de Emmanuel como do dicionário, não mudam. Vejamos só. Emmanuel nos diz no livro Ceifa de Luz que compaixão é a parte, compaixão é a porta. Só um momentinho, eu esqueci meu óculos e o irmão me prestou um óculos aqui que pode me ajudar. Né? Jesus não está aqui para curar a visão correndo, né? Então tem um óculos para nós. Compaixão é a porta que se abre no sentimento para a luz, no verdadeiro amor. Entretanto, ninguém adquire a piedade sem construí-la. Essa é a definição de Emmanuel. Logo depois, no dicionário, nós vemos o que é compaixão, e aí nós vamos ver se nós somos compassivos. Mas o interessante, meus irmãos, é que normalmente, quando nós somos compassivos, nós não levantamos a bandeira para dizer que somos compassivos. Quem tem virtude não levanta a bandeira dizendo que tem virtude. Se nós perguntássemos para o Chico Xavier, para a Madre Teresa de Calcutá, para a Irmã Dulce, vocês são caridosos? Vocês são caridosos?
eu acredito que eles iriam dizer assim: eu não sou caridoso, eu faço por fazer, eu faço por gosto, eu faço por desejo. Então, se o homem nobre, ele levanta a bandeira dizendo que ele é nobre, que ele é compassivo, já está tudo falhado. Então, ele já não tem aquela virtude, que ele pensa que adquiriu aquela virtude. E a compaixão, segundo o dicionário, diz que é um sentimento de pesar que nos causam os males alheios, bem como uma vontade de ajudar ao próximo. É também um sentimento de simpatia ou de piedade para com o sofrimento alheio, associado a duas palavras principais, associado à vontade e ao desejo de auxiliar alguém de alguma forma. Colocamos aqui um pequeno exemplo, porque ninguém aqui na Terra vive sem dinheiro. Então, nós colocamos: doar dinheiro para campanhas humanitárias é uma atitude que envolve compaixão. É por isso que Kardec pede a orientação aos embaixadores do mundo espiritual sobre a prova, por isso que ele nos dá a riqueza, a prova da riqueza, o perigo que é ter dinheiro, ser rico, e o perigo também que é ser pobre, ser miserável. Porque nos fecha os olhos. A riqueza nos fecha os olhos, e normalmente tem um ditado que diz que quanto mais a pessoa tem, mais a pessoa quer. Mas se nós temos, é para nós dividirmos, porque aqui na Terra nós não temos absolutamente nada. Nós somos meros mordomos que estamos passando aqui, usufruindo dos bens da terra, nos preparando para os bens do mundo espiritual, que é a verdadeira vida. A única certeza que nós temos aqui na terra é o desencarne, a morte. Nós temos várias mortes, mas vida nós temos somente uma vida. Morte nós temos aí várias mortes. Aí pela terra deve ter muitos crânios nossos por aí, que estão sendo descobertos, e acreditam até que sejam de algumas pessoas importantes, talvez sejam nossos crânios que estão por aí pela terra, nos momentos que nós passamos por aqui. E lembro-me bem da primeira história de compaixão que nós ouvimos, foi na infância. A primeira história de compaixão foi na infância. Mas eu estava até falando isso com meu filho de 25 anos, ele falou assim: pai, mas como que o senhor vai contar uma história infantil para adultos? Eu falei assim: mas nós ainda somos verdadeiras crianças espirituais. Nós ainda somos verdadeiras crianças espirituais. E olha só, teve uma vez que teve um problema no centro espírita que eu até brinco com isso, que nós falamos assim para alguém falou para a irmã: nossa, você está com uma roupa muito bonita. Eu já contei isso aqui uma vez. Você está com uma roupa muito bonita. Aquela roupa da irmã virou uniforme. Não tira mais aquela roupa, virou uniforme. Mas ao passo que se você falar para a irmã assim: nossa, que blusa feia, vira inimigo. Ai, não põe mais aquela roupa, tira aquela roupa. Então nós somos crianças ainda na infância. E eu disse para o meu filho: com certeza, nós vamos lembrar dessa historinha. Eu pelo menos posso dizer que ouvi na minha infância. A primeira história de compaixão. Se Moisés veio à terra, preparar o terreno, e nós não compreendemos, Moisés tem um marco na sua história, que foram os 10 mandamentos. O primeiro mandamento, ele traz a verdade sobre um Deus único. O quarto mandamento, ele já preocupava-se com o destino da humanidade, porque nós temos os nossos primeiros educadores. Quem são os nossos primeiros educadores? São os nossos pais. Todo mundo sabe disso. São os nossos pais. Feliz daquele que tem pai. E os orfanatos, meus irmãos, foram criados na época das guerras. Na época das guerras, por quê? Porque morriam os pais, morria o pai que foi para a guerra, a mãe que não tinha condição de criar o filho porque não tinha dinheiro, não tinha bem material, então criou-se o quê? Os orfanatos naquela época. E hoje nós não temos mais guerras como naquela época antiga, mas ainda existe orfanato? Ainda existe crianças abandonadas? E o pior, meus irmãos, o pior é que existem filhos órfãos de pais presentes. E em toda a classe social existe órfãos de pais presentes.
isso é muito grave. Aquela criança que é criada dentro de uma instituição, ela vai seguindo o destino da vida dela sem pai, sem mãe, sem amor de uma pessoa, porque muitas vezes ela encontra um funcionário piedoso, um funcionário amável, mas é um funcionário que está trabalhando pelo dinheiro. Mas muitas vezes nós temos dentro de casa filhos órfãos de pais presentes. Não temos? Filhos que estão aí criados como batata, né? Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Né? São criados de toda forma, e isso, meus irmãos, não é independente de classe social, de ser rico, de ser pobre. E a primeira história de compaixão, que eu disse para o meu filho que eu iria ler aqui, que ele falou, pai, não lê isso não, pai, porque lá só tem adulto. E eu disse assim, não, mas essa história precisa ser relembrada. Precisa ser relembrada por quê? Moisés traz o 4º mandamento. Ele não pede para nós amarmos a mãe e o pai. Pede para honrar a mãe e o pai. E continua, tem uma vírgula. Para que honrar a mãe e o pai? Para que tenhamos mais tempo de vida na terra. Em que terra? Qual é a terra? Essa semana eu estava conversando com um amigo e ele falou assim, eu não acredito, Leão, que seja essa terra a terra prometida, a terra que Jesus prometeu. Mas vejamos bem, se nós analisarmos as bem-aventuranças, que está no Evangelho de Mateus, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Se nós acharmos as bem-aventuranças, nós vamos ver que Jesus deu uma qualidade para nós alcançarmos o reino dos céus. Jesus deu uma qualidade para nós vermos a Deus. E Jesus deu uma qualidade para nós sermos herdeiros da terra. Herdeiros de que terra? Só pode ser dessa terra que nós vivemos. Essa terra que os masoquistas falam assim, isso aqui é um mar de lágrimas, é ranger de dente, não tem mais jeito, e que a Dilma é culpada, e que a Petrobras é culpada, e nós culpamos todo mundo, mas esquecemos que o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, com sua inteligência luminífera, mostra-nos que nós somos autores da nossa vida, que nós estamos no país que estamos. E quando alguém reclama, quando outro dia mesmo eu estava no mercado e um senhor falando mal do Brasil, porque não tem mais jeito, se eu pudesse eu sairia daqui. Eu falei, Senhor, o Brasil é muito bom. O Brasil, estão aí as flores. Às vezes nós passamos em lugares rústicos na rua e se nós observarmos, nós vemos flores no cantinho. Agora mesmo, se nós sairmos aí na rua e procurar, nós vamos ver flores na rua. Aí a gente pergunta, quem é o autor dessas flores? Quem é que criou essas flores? Então, Joana de Ângeles nos afirma que Deus coloca as flores na terra para nós olharmos e questionarmos quem é o autor daquela obra. E aí, meus irmãos, nós olhamos a primeira história de compaixão que diz assim, está no livro, aqui, na Bem-aventurança primeiro, né? A Bem-aventurança, quando alguém nos diz que o Brasil não tem jeito, que é um mar de lágrimas e ranger de dentes, como eu falei para um senhor no mercado esses dias, eu não aguentei, minha língua coçou muito, eu falei para ele, Senhor, o senhor está falando tão mal do Brasil, mas o Brasil é um país muito bom. O Brasil é um país onde tudo se planta, tudo que se planta nós vamos colher. Nós é que fazemos o Brasil, nós é que vamos fazer o Brasil alavancar. A missão do espírita é muito importante porque ele tem o importante papel de auxiliar no progresso. E quem é que quer sair da terra? Pergunta ao masoquista, aquele que diz que a terra é um mar de lágrimas, ranger de dentes, se ele quer sair da terra. Então nós vemos que Jesus coloca qualidades, coloca virtudes, que quando nós vamos adquirindo essas virtudes, e o mesmo Gandhi disse que se todo livro sagrado que é considerado pela humanidade, a Bíblia, se todo livro sagrado fosse jogado fora, mas sobrasse somente a bem-aventurança, a humanidade já estaria salva. E eu atrevo-me a dizer que se todo o Pentateuco kardeciano fosse jogado fora,
mas guardássemos somente o capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, causas atuais das aflições, nós já estaríamos salvos. Quem é que não tem o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, meus irmãos? Eu sempre falo isso porque, a irmã não vai sair daqui hoje sem o Evangelho segundo o Espiritismo e vai ler esse capítulo na sua casa e vai ver se não tem razão, se Kardec não tem razão em dizer que nós somos biógrafos da nossa vida. Que nós é que traçamos o destino. Eu falei assim para esse senhor, Senhor, o Brasil está ruim, né? Vai lá para o Irã, vai para o Iraque, vai para a faixa de Gaza, vai para Jerusalém. Mas não, nós só queremos ir para a Suíça, nós só queremos ir para a Disney. E quantas pessoas nós conhecemos que já saíram do Brasil, tentaram morar fora do Brasil e voltaram? Porque é aqui que ele tem que viver. É aqui que ele precisa viver. É aqui que ele precisa aprender a conviver com seus entes queridos. É por isso que muitas pessoas saem do Brasil, vão para fora e depois voltam de novo. Não deu certo lá fora. Então é aqui que você tem que estar. Na família que você tem que estar. Com a família problemática. Com os amigos problemáticos no trabalho. E muitas vezes nós desprezamos aquele amigo no trabalho e aquele amigo nos é um parente caro de vidas passadas que não veio na nossa família diretamente, mas nem é preciso a família biológica. Por quê? Eu tenho 2 filhos adotivos e eu adotei simplesmente porque eu tinha desejo de ser pai, tinha vontade de ser pai. Eu não adotei para fazer bondade nenhuma. Eu até estava conversando com meu filho ontem, eu falei assim, Tiago, Kardec diz, ele traz no capítulo 13 os órfãos, e ele diz que uma das maiores virtudes é adotar alguém. Aí eu falei para o meu filho, eu falei assim, eu não vejo dessa forma não, Tiago. Se isso é uma virtude, eu não conheço essa virtude em mim. Porque eu adotei você simplesmente porque quando eu te vi, logo a primeira vez no hospital, no berço, eu te amei. Depois que eu vi o seu irmão, que é uma criança problemática, eu também amei. E aí eu não sei se eu sou compassivo, se isso é compaixão. Mas quando eu vi aquela criancinha no berço e alguém falou para mim assim, essa criança está abandonada, o pai e a mãe não vieram buscar. Eu falei assim para a assistência social, será que a pessoa solteira pode adotar? Eu era um jovem com 24 anos de idade. Qual é o jovem com 24 anos de idade que está pensando em ter filho? Aí eu falei assim, será que uma pessoa solteira pode adotar uma criança? Fui lá perguntar à assistente social do hospital. E ela falou assim, Leão, o processo está rolando em Santa Isabel. Só que eu morava no centro de São Paulo. E no centro de São Paulo também tem um bairro chamado Santa Isabel. Ela disse assim, você vai lá no fórum de Santa Isabel, que é no interior de São Paulo, e vai no fórum na comarca e procura assistente social Rose. É muito interessante isso, porque eu acredito, meus irmãos, que toda ocorrência na nossa vida aqui na Terra, nós combinamos no mundo espiritual. Nada aqui é um acaso. Só existem 2 situações na Terra que eu acredito que não esteja nos desígnios de Deus. Uma é o aborto, que nós tiramos o direito à vida de uma criança, e a outra é o suicídio. A morte, de qualquer forma que ela vier, ela está nos desígnios de Deus. Não existe aquela bala perdida. Aquela bala era justamente para aquele indivíduo, para aquela pessoa, e tem um propósito tanto para aquele espírito que desencarnou em consequência desse acidente, como também para a família. Existe um propósito para a família. E aí, quando eu vi aquela criancinha feia no berço, com a cabecinha raspada, todo cheio de ferimento na cabeça porque não tinha mais acesso venoso, eu acredito, se isso é compaixão, eu acredito que eu tenha tido compaixão naquele momento. Eu olhei com 24 anos de idade, um jovem que tinha ido para São Paulo recentemente, que tinha aquela ilusão de ficar rico, de querer melhorar a vida, mas lá São Paulo não era o meu lugar. Não era o meu lugar, porque eu voltei de novo para o Rio de Janeiro com esses 2 espíritos. Quando eu fui no serviço social desse fórum, quando eu
Entrei na sala da assistência social, meus irmãos. Interessante. Ela olhou para mim, eu olhei para ela, nunca nos vimos na vida. E ela falou assim, me deu um abraço tão forte, falou assim, nossa, parece que eu já te conheço. Parece que eu conheço você há muito tempo. Hoje nós somos amigos, apesar de nós estarmos separados, nós somos amigos. A Rose hoje ela tem 4 filhos, ela tem 4 filhas, na época ela só tinha uma. E ela chegou para mim e falou assim, o juiz estava querendo realmente alguém que adotasse essa criança, mas alguém que tivesse um conhecimento de hospital, porque ele não quer que uma pessoa leiga pegue essa criança. Então tem um casal que não é da saúde, que está na fila, tem uma técnica de enfermagem que está na fila e tem o senhor, mas eu vou ver se o juiz autoriza o senhor ficar, porque eu gostei do senhor. Ela falou, eu gostei do senhor. E eu não sabia nem em que eu estava me metendo, né? Quem tem filho sabe disso. Né? Um jovem, sozinho, morando em São Paulo, trabalhando em 2 empregos. Né? E eu pensei assim, bem, se eu conseguir a guarda dessa criança, eu vou levá-lo para a creche do meu trabalho. E daqui a pouco, demorou uns 30 minutos, volta a Rose, assistente social, com o termo de guarda. Olha, pode ir lá no hospital buscar a criança. Aí eu, mas já? Não demora, não é processo? Não. O que eu tive que fazer? Peguei todas as minhas economias, fui lá, comprei banheirinho, tudo que uma criança precisa. Primeiro dia com a criança em casa. Voltei ao hospital, a nutricionista me orientou. Você deve fazer a mamadeira dele da seguinte forma. Pegue a água, ferva a água filtrada, coloque 200 ml de água no liquidificador, ponha o leite em pó e deixa bater um pouquinho, depois esfria, põe em cima da mão e vê se está na temperatura boa e dá para a criança. Meus irmãos, ele veio aquela criança para casa que ficou 6 meses no hospital. Quando eu cheguei em casa, que eu coloquei ele no chão, falei, neném tá com fome? E ele chorando, chorando, chorando. E eu fiz tudo que ela pediu. Botei o liquidificador no chão, botei a água quente, botei o leite em pó, só que eu esqueci a colher dentro do liquidificador e aberto. Eu apertei com o dedo. Imagina que eu apertei com o dedo o liquidificador com a colher dentro. Minha primeira experiência com meu filho. Eu comecei a gritar e chorar, e ele gritando também, segurando na minha perna, e eu gritando, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? A criança agora está na minha casa, agora eu sou pai. E esse meu filho é realmente um presente de Deus para mim. É um presente de Deus e eu digo para ele assim, meu filho, eu não sou compassivo, vocês é que foram compassivos, porque vocês aceitaram no mundo espiritual vir à terra, eu vim primeiro, e vocês aceitaram a paternidade, aceitaram que eu os adotasse. Eu acabei adotando esse jovem que é um presente de Deus para mim. Não tenho que reclamar. Depois de 9 anos, aparece uma outra criança. E eu estava doente, eu estava no vale da sombra da morte. Eu tinha aquela doença que Kardec traz aqui, a melancolia. Eu tinha aquela doença da alma que eu trabalhava em hospital, mas as pessoas morriam e eu não conseguia compreender a morte. Naquela época eu adoeci com depressão, me afastei do trabalho. Quando eu voltei do trabalho, estou vendo a irmã de branco aqui, ó, não sei se ela é da saúde, ou se ela não. Quando eu voltei a trabalhar, eu trabalhava em 2 empregos e o médico falou assim, você voltou a trabalhar? Eu falei, voltei. Aí eu voltei para um, mas não voltei para o outro. Ele falou, não, mas você não pode, você tem que voltar para os 2, senão você vai perder o seu direito. Aí alguém me falou assim, olha, tem uma criança para adotar. Eu falei, 9 anos já tinham passado. Eu falei, não quero ver não, porque senão eu vou levar para casa. E aquilo ficou na minha cabeça 1 semana. E eu vou lá conhecer essa criança. Vou lá conhecer. Quando eu olhei aquela criancinha no berço, ele fez uma carinha assim para mim. Virou a carinha assim, com a mãozinha toda enfaixada, virou a carinha. E eu, neném, ele virou a cara e não gostou de mim. Não gostou de mim. Aí eu perguntei à médica assim, a Cláudia, essa criança vai ter algum problema? O que ele tinha? Ele tem, né? Ele tinha anomalia no retal e perfuração anal. Nasceu sem o ânus. Então tem que fazer a plástica do ânus, colocar colostomia. E a mãe tinha desencarnado. A mãe dele, quando ele fez 4 meses, a mãe desencarnou. O pai foi lá 3 vezes no hospital alcoolizado e pediram para ele não ir mais e não foi mais. Aí eu falei para a médica, essa criança vai ter algum problema? Ela falou assim, não, além do que ele tem de saúde, espinha bífida, que é uma malformação na coluna cervical, ele tem anomalia no retal, em perfuração anal, mas vai fechar a colostomia, logo depois ele vai ficar bom. Eles me enganaram.
Me enganaram, porque a criança tem problema mental. O meu filho tem problema mental. Esses dias, o meu outro filho falou assim, pai, eu não aguento mais o fulano, o Lucas, por que o senhor não devolve ele? Ele está com 14 anos de idade. Aí eu falei assim para ele, Tiago, devolver ele seria a solução, porque minha mãe desencarnou em junho, agora, né, não sei, tem gente que conheceu minha mãe desencarnou em junho, e o desencarne da minha mãe foi um baque, né, na vida. Nós somos espíritas e ainda assim foi um baque na vida. Por quê? No dia que minha mãe desencarnou, eu abracei ela e falei assim, mãe, eu estou sentindo um aperto tão grande no meu coração, estou me preparando para o seu desencarne. 2 horas da tarde, 8 horas da noite, minha mãe caiu fulminada no chão, como se diz popularmente, né? Fulminada no chão, mas depois isso aí é uma história para uma outra palestra, né, para eu contar essa passagem da minha mãe. E daí, levei essa segunda criança para casa e não tive mais paz na minha vida, no sentido de preocupar-me comigo. Todos aqueles problemas que eu tinha, vontade de morrer, suicídio, tentei me suicidar 8 vezes. Depois que eu peguei essa criança, eu não tive mais tempo. Aí eu falei assim pro meu filho, Tiago, como é que eu vou pegar ele agora e vou devolver? Não que não tenha passado pela minha cabeça, mas eu falei assim, eu vou devolver ele agora, Tiago, nessa condição. Aí na outra, eu sei que ele vai voltar pior. Aí meu filho, pai, mas você não vai lembrar mesmo? Eu não vou lembrar, mas quem é que gosta de sofrimento? Quem é que gosta de sofrimento? Graças a Deus nós temos o esquecimento do passado. Graças a Deus nós temos o esquecimento do passado. Porque Jesus, ele coloca, eu até escrevi aqui, ó, ele coloca um triângulo, né? Vou falar um triângulo. Jesus, ele coloca um triângulo para nós chegarmos até Deus. E veja bem como é que ele estava referindo-se no 4º mandamento, ele estava referindo-se à terra, herdeiros da terra. Por quê? A primeira bem-aventurança diz assim, ó, bem-aventurados os humildes de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Então, os humildes de espírito já sabem que deles é o reino dos céus. É uma qualidade. Bem-aventurados que choram. Quem é que não chora por algum motivo de dor na terra? Bem-aventurados que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. Aí vem o que todos nós queremos. Bem-aventurados mansos, mansuetude, né? Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, mansuetude. Por quê? Porque eles serão herdeiros da terra. Ele já deu para nós qualidades para nós chegarmos ao reino dos céus. Ele já deu para nós qualidades para nós chegarmos a ver a Deus. E ele deu qualidade para nós continuarmos aqui na terra. Nesse planeta maravilhoso que todo mundo reclama. E ontem eu estava falando com uma amiga no elevador, ela falou assim, aqui em Caxias não tem mais solução. Eu falei assim, tem sim, irmã, tem sim, sabe por quê? Porque se hoje nós somos maus, você já tem filha, sua filha é melhor. Você já tem neta, sua neta vai ser melhor. E quem é que vai herdar? Quem é que vai herdar? Somos nós voltando para cá por merecimento. Ou como bisnetos, ou como tataranetos, voltaremos como bisnetos ou tataranetos para fazermos a diferença nesse planeta. E ele continua dizendo a bem-aventurança. Ele continua dando, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aí ele dá outra qualidade para nós vermos a Deus. Bem-aventurados limpos de coração, por quê? Porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos, exaltai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de nós.
Então nós encontramos aqui informações luminíferas e nós não conseguimos compreender essas informações. A primeira informação que chega para nós com relação à compaixão é uma historinha da infância. É uma historinha que nós ouvimos lá na evangelização infantil. E essa historinha, eu tenho que lê-la na íntegra. É muito linda. Então, meus irmãos, nós não temos mais desculpa. Nós agora temos o Consolador prometido. Nós falhamos na primeira revelação de Deus para a humanidade. Nós falhamos na segunda revelação de Deus para a humanidade, que foi Jesus. Não compreendemos Moisés, que preparou a terra. Depois Jesus veio, jogou a semente na terra, começou a regar a terra. Nós também não compreendemos. E aí nós não poderíamos ficar desamparados, né? Não poderíamos ficar órfãos. Não poderíamos ficar órfãos. As promessas de Jesus devem ser cumpridas. Algumas já foram cumpridas e outras nós estamos aguardando. Por exemplo, em herdar a terra. Nós estamos aguardando o momento em que a terra será de paz. Chico Xavier foi questionado. Chico, será que um dia, será que esse terceiro milênio, a humanidade conseguirá entrar no planeta de regeneração? E o Chico respondeu, com aquele jeito dele manso, né? Levando em consideração que o terceiro milênio é até 2999, pode ser que a humanidade desperte. E Joana e aos Espíritos, Emmanuel também diz que até 2057 não haverá mais guerra no planeta. Não haverá, os países não estarão mais em guerra. O mal vai ser exterminado? Vai ser exterminado. Isso vai demorar tempo, por quê? O mal tem que ser exterminado de dentro de nós. O mal, o que é o mal? É a ausência do bem. O mal, teoricamente, não existe. O mal não existe, assim como a escuridão não existe. O que é a escuridão? É a ausência da luz. O frio não existe. O que é o frio? É a ausência do calor. Da mesma forma, o mal também não existe. O mal nós fomos adquirindo nas vivências desde a época das cavernas para cá. E agora que é o momento da eclosão do espírito para o amor, nós temos que jogar todas essas mazelas para fora e começarmos a exercitar o DNA de Deus, porque Ele nos criou simples e ignorante. Se nós somos filhos de Deus, quem é pai e quem é mãe, sabe que tem um material genético, não tem quadro aqui não. Sabe que tem um material genético que é chamado DNA, que esse material genético é compatível a todos os organismos vivos do planeta. Todos os organismos do planeta Terra compartilham o material DNA. A única diferença é a quantidade do gene, a quantidade do genoma, o que vai diferenciar humano para animal. Por isso que diz que os primatas são os nossos parentes mais próximos. E eu, como cientista, hoje na atualidade, eu ainda atrevo-me a dizer que os primatas não são os nossos parentes mais próximos. Os nossos parentes mais próximos são as ratazanas. São os ratos que a gente extermina e eles é que são utilizados hoje para pesquisa. Porque o DNA dele é bem parecido com o nosso, então os ratos são utilizados para pesquisa. Provavelmente um dia, como o Emmanuel afirma, o homem respeitará o estábulo da vaca. Quando respeitarmos o estábulo da vaca, também pararemos de comprar chumbinho de rato para os pobrezinhos dos nossos irmãos, né? Estão lá na escala de baixo, mas são nossos irmãos. E nós é que tiramos eles da natureza e eles acabam invadindo a nossa casa. E deve estar todo mundo, mas qual é a historinha que ele está falando de compaixão? A historinha de compaixão é a seguinte. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu à luz. E vendo que era formoso o seu filho, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou-o no corriçal à beira do rio Nilo.
Todos nós já ouvimos falar nessa história de compaixão. Então vejamos, meus irmãos, que essas histórias já estão lá atrás, na primeira revelação. Nós não aprendemos na primeira revelação. Então precisaria vir a segunda revelação, que ele também traz uma história magnífica para nós. E quando ele é questionado, vamos ver o que vai acontecer. E ele continua a história dizendo: colocou no rio Nilo. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha do faraó para banhar-se no rio, e suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão, está escrito aqui, teve compaixão. Ela teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus, porque naquela época estavam mandando matar todas as crianças hebreias, né? Todas as crianças que nascessem naquela época, da mesma forma que também mandaram matar na época de Jesus, porque sabiam que estava chegando ao mundo um homem que mudaria a humanidade. E esse primeiro homem foi Moisés. E nessa época foi pedido que todas as crianças que nascessem fossem mortas. E a mãe dele, preocupada, esconde, mas quando ela via que ele era formoso, que ele tinha uma luz natural, ela comete essa atitude, coloca a criança no rio e vamos ver o que vai acontecer. Desceu a filha do faraó, abrindo, viu a criança e o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus. Por que ela disse que era dos hebreus? Pela característica da criança. Pela própria vestimenta que a criança provavelmente estava utilizando, sabia que era uma criança hebreia. Então disse a sua irmã, a filha do faraó: queres que eu vá chamar uma das herdeiras das hebreias, que sirva de ama e crie a criança? Responderam a filha do faraó: vai, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Olha que coisa, ele chamou a mãe do menino que tinha posto ele no cesto. Então lhe disse a filha do faraó: leva este menino e cria-no, para pagarei-te o salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha do faraó, do qual passou ele a ser filho adotivo. E lhe chamou Moisés. Ela chamou de Moisés porque Moisés significava retirado das águas. E essa é a primeira história de compaixão que nós ouvimos na infância. É o primeiro exemplo de sentimento de compaixão que nós ouvimos na infância. E logo depois, Jesus é questionado, logo depois que nós não compreendemos a primeira revelação, veio Moisés, vieram os profetas trazendo as informações, mas nós não aprendemos. Aí depois chega Jesus, e vem Jesus. O próprio povo de Jesus não o aceitou. Aquela população da onde Jesus nasceu não o aceitou como Salvador da humanidade. Mas nós sabemos que viria um homem, pelas previsões dos profetas, dos médios da época, que viria um homem que dividiria a história da religião, que dividiria a história da humanidade em duas faces, antes da manjedoura e depois da manjedoura. E Jesus vem para a terra e nós também não compreendemos Jesus. Porque diante do questionamento, quem é que vocês escolhem, Barrabás ou Jesus? Nem adianta a gente dizer que não tem nada a ver com isso, porque a gente costuma falar isso, né? Não tem nada a ver com isso, não foi eu que votei na fulana, não foi eu que votei no fulano, então estou lavando minhas mãos igual a Pilatos. Né? E todos nós estamos aqui juntos. Até tem um ditado, né? Juntos e... Como é que é? Juntos e misturados. Né? Nós estamos aqui juntos e misturados por algum motivo. Né? Nós somos aqui um café com leite na terra para estar começar sendo saboreado.
chega à Terra a segunda revelação de Deus para a humanidade, e o segundo revelador de Deus para a humanidade, que todo momento ele estava sendo perseguido, a todo momento queriam achar alguma coisa errada contra ele para incriminá-lo. E o que fazem com ele? Diz assim a história. Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então lhes respondeu Jesus: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui, meus irmãos, está um triângulo. Está um triângulo que Jesus coloca essa recomendação. Deus está em cima do pico do triângulo. Nós estamos nas laterais. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, que é o segundo, como a ti mesmo. Mas como é que nós ouvimos pessoas a se atreverem a dizer assim, como eu tenho amigos que também falam assim, mas eu compreendo, porque todo mundo tem o seu momento. Todo mundo vai ter o seu momento. Feliz daquele que não viu Jesus, mas crê nele hoje. E aí, alguns amigos falam assim, não, mas eu acredito em Deus, é o que basta. Acreditar em Deus é o que basta. Aí eu falo assim, é o que basta mesmo? Você não tem ninguém inimigo? Não tem ninguém que você deixa de gostar? Ah, mas tem pessoas problemáticas. No meu trabalho, por exemplo, tem meu chefe que é insuportável. Mas como é que você pode dizer que ama a Deus verdadeiramente se você não consegue amar o seu próximo que está do seu lado? Se você não consegue amar a pessoa que você está vendo lado a lado ali? Acredito eu que Jesus é o único Espírito que nós conhecemos que esteve frente a frente com Deus, que ele até compara-se a Deus com todas as virtudes. E ele dá essas qualidades para nós também conseguirmos. E essa história continua, todos nós já ouvimos essa história do bom samaritano. E aí continua, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhes disse, respondeu corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, mas quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, contando a história. Toda a história que Jesus conta, meus irmãos, tem um fundamento. Não conta à toa. Ele não inventou uma historinha da carochinha para enganar a humanidade. Toda a história que Jesus conta tem um fundo de verdade, tem uma lição luminífera para nós. Basta nós tirarmos a trave dos nossos olhos, que é o orgulho, que é o egoísmo, para nós conseguirmos ver. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma amiga evangélica, e ela fala assim, Ariel, me desculpe, eu fui espírita e posso dizer para você que espiritismo é uma mentira. Aí eu falei assim para ela, quantos livros espíritas você leu na sua vida? Ela, mas quanto leu? Você leu o Evangelho segundo o Espiritismo? Se você lê o Evangelho segundo o Espiritismo e disser para mim que ele não é cristão, eu troco de religião. Aí ela falou assim, mas a Bíblia não fala da reencarnação. Eu falei, realmente não fala porque o orgulho trava as nossas vistas. Mas quem é que tem a Bíblia em casa? Vai lá consultar Mateus 17, uma das passagens em que Jesus afirma que João Batista era Elias. Os judeus acreditavam na reencarnação com o nome de ressurreição. E no decorrer da historiografia religiosa, isso foi mudado. As pessoas mudaram para o que apraz a elas. E continua essa lição. O relógio não é espírita, né? Tem que trocar esse relógio. O relógio não é espírita. E continua a lição dizendo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse, respondeu corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, mas quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair nas mãos dos ladrões, os quais, depois de tudo que lhe roubaram, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando semi-morto.
casualmente descia um sacerdote por aquele lugar, por aquele mesmo caminho, e vendo, passou do outro lado. Semelhante, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou para o outro lado. Certo samaritano, que já eram pessoas, já eram mal vistos, né? Os samaritanos eram mal vistos. Certo samaritano, que seguia seu caminho, passou-lhe perto, vendo, olha a palavra, compadeceu-se. Compadeceu-se. Compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicou-lhe óleo e vinho, e colocou o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Responderam os intérpretes da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai, procede tu de igual modo. Minha mãe, eu vou falar de quem eu conheço, né, meus irmãos? Eu vou falar de quem eu conheço. Eu poderia falar do Chico, Madre Teresa de Calcutá e irmã Dulce. Mas eu vou falar da minha mãe porque eu convivi com a minha mãe. Tem tempinho ainda, irmã? Quantos minutos? Tem até 10. 10. E eu tenho que falar de quem? Da minha mãe, dos exemplos que minha mãe ensinou. Porque minha mãe, ela foi criticada a vida inteira. Minha mãe pegava as pessoas na rua, meus irmãos, gente na rua, mendigo na rua. Pegava o mendigo na rua e levava para casa. Isso incomodava muita gente. Como é que os familiares ficavam incomodados? Mãe, qualquer hora a senhora vai morrer aí, alguém vai pegar, vai matar a senhora. Ela, mas é o destino de todo mundo, é morrer. Né? Sócrates mesmo, quando estava lá na fileira para tomar a cicuta, né? Um líquido que mataria 20 cavalos. A mulher dele vai lá: Sócrates, não faça isso, renegue, fale que é tudo mentira. Ele: não, Sócrates, mas eles estão te condenando à morte. Aí ele fala: mas todos já estão condenados, desde o dia que nascem, todos já estão condenados. Ele já tinha a ciência da imortalidade, ele já tinha essa certeza. Nós não devemos mais chorar de tristeza com a morte, meus irmãos. Minha mãe era esse espírito, e para mim ela foi um exemplo próximo. Pegava as pessoas na rua, levava as pessoas para casa, cortava a unha, cortava cabelo, dava banho, ia lá esfregar a pessoa suja mesmo, ia lá esfregava a pessoa, dava banho. Que espírito é esse, né? E tem essa condição. Mas ela dizia que também já tinha sido mendiga. E ela nunca tinha tido alguém que tivesse dado a mão para ela. Elba Ramalho, que fez um aborto, ela hoje está defendendo o aborto, né? Ela está defendendo, ela é contra o aborto. Ela diz que o aborto é a maior dor que a mulher pode carregar para o resto da vida. Mas quem já fez um aborto na vida, meus irmãos, nem tudo está perdido. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Se fizemos alguma coisa errada, nós temos a chance de estar aqui vivos para corrigir o que nós fizemos. Fiz um aborto? Não está tudo perdido. Vamos fazer o bem. Vamos procurar fazer o bem. Ah, Leon, mas eu não consigo ir lá ajudar a instituição de caridade de criança. Eu fico com tanta pena, dá vontade de levar para casa. Então, ajudar os idosos. Ah, mas eu também não consigo ajudar os idosos porque aquelas pessoas já estão lá, quase morrendo, né? Ah, então ajuda nas campanhas, vai pedir doação. Ah, mas pedir eu também não quero pedir, eu tenho vergonha de pedir. Quer dizer, então nós temos que ver qual é a nossa condição. Não tem irmãos que é assim? Qual é a nossa condição de querer ajudar o próximo, sabendo que ajudando o próximo, meus irmãos, o mais ajudado é quem? Somos nós. O mais ajudado somos nós. Aquele que ajuda o próximo, aquele que ajuda sem levantar a bandeira, que faz as coisas em silêncio, a caridade em silêncio, esse é o verdadeiro misericordioso. Essa é a verdadeira pessoa compassiva, que sofre com a dor do outro. E muitas vezes a esse irmão já fala assim: eu não posso fazer nada, eu não tenho bem material para ajudar, eu não posso ajudar a criança
órfão porque eu tenho pena, eu não posso ajudar os velhos porque eu também tenho pena, eu também não vou pedir porque eu também tenho vergonha de pedir. Então faça alguma coisa, meu irmão, vai orar, vai sentar lá na sua casa e vai orar por essas pessoas que necessitam de uma prece, que necessitam de uma ajuda, e vamos até em ouvir, nós estamos sendo caridosos. Eu tinha feito um plano, um planejamento nesse estudo, e um dia, meus irmãos, a Terra será realmente um mar de felicidade. Isso é pura verdade. Isso os Espíritos já falam para nós. Está aqui, olha, no capítulo 11, no último parágrafo do item 12, diz assim: se na Terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela, fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que toda parte se acharia deslocado. O mal, então, desapareceria, ficai bem certos disso. Então, meus irmãos, o que é que nós precisamos exterminar na nossa alma? Precisamos exterminar na nossa alma esses sentimentos que não fazem parte do DNA de Deus. Esses sentimentos que não fazem parte do DNA de Deus. Então, a todo momento, nós estamos sendo testados. A compaixão é um sentimento nobre. É um sentimento nobre, e eu acredito que quando nós temos uma virtude, nós não reconhecemos a virtude. Quem reconhece a virtude é quem está próximo de nós, que vai dizer para você que você é bom, que você é caridoso. Mas nem o próprio Jesus considerou-se bom quando alguém falou para ele: bom mestre. Bom? Eu não sou bom. Bom é o Pai que está no céu. Nem Jesus colocou-se como bom. Como é que nós vamos nos colocar na terra como pessoas boas se nós estamos ainda nessa escola, nesse hospital, em exercício constante? E a todo momento nós vamos estar sendo testados. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, meus irmãos, que a irmã, eu não posso deixar de providenciar o livro para a irmã, o Evangelho. Nós vamos então terminar o nosso trabalho, que o horário está pedindo, lembrando esse capítulo 5 do Evangelho. Me permitam, irmãos, falar desse capítulo 5, que na minha visão é um dos capítulos mais importantes do Evangelho, e ele mostra para nós a causa das nossas dores, ele mostra para nós como é que nós podemos ser felizes nesse mundo. Ah, mas Leão, a felicidade não é deste mundo. Não tem uma frase que foi dita? Quem foi que disse essa frase? A felicidade não é deste mundo. Muita gente atribui essa frase a Jesus. Essa frase está escrita no Eclesiastes, na primeira revelação, bem velho, né? Bem velho. E Jesus vem retificar, dizendo que o reino da felicidade, o reino maior da felicidade não é desse mundo. Que ele está preparando esse reino da felicidade para nós, e quando nós estivermos preparados, ele virá para nos buscar. E essa é a certeza que nós temos. Então, esse capítulo 5 do Evangelho, Causa Atual das Aflições, nós vemos, meus irmãos, que se nós estamos em sofrimento, se alguém não é compassivo conosco, é porque nós também não somos compassivos. Se alguém não é caridoso conosco, é porque nós também não somos caridosos. Agora, nós não podemos cansar de ser compassivos, porque tem gente que fala assim, ó: eu fiz tanta bondade, a pessoa não reconheceu, então também não faço mais. Então não fez bondade. Porque se fez bondade esperando reconhecimento, não é bondade. E Kardec, com sua inteligência luminífera, diz para nós assim: de duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem distintas que importa distinguir uma da outra. Uma tem causa na vida presente e outra fora desta vida. Remontando-se os males da humanidade, reconhecer-se-á que a maior parte dos males são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. E Kardec nos dá um alerta para a felicidade. Ele diz: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança
pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos. Quantos casamentos, olha Kardec no século XIX, Moisés tratou da família há mais ou menos 5.000 anos atrás. Jesus vem falar que a família verdadeira é a família universal. Quem é minha mãe e quem é meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Nós estamos fazendo a vontade do Pai? Nós estamos realmente na terra fazendo a vontade de Deus que nos cabe direito? E ele continua: quantas uniões infelizes, desgraçadas, porque resultaram de um cálculo, interesse ou vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. E aí é um alerta para nós, porque nós temos que ter compaixão primeiro com quem? Conosco mesmo. Por quê? Vejamos bem. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Como é bom bacon, né? Como é bom o bacon, como é bom o torresmo, eu gosto. Mas como é que faz mal para a nossa saúde? As células ficam falando lá, por favor, o colesterol, não aguento mais, não consigo jogar isso para fora. Mas são coisas boas, que o sabor é bom, mas faz mal para o nosso corpo e a gente acaba destruindo o nosso corpo lentamente. Quando os pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem o germe do orgulho, do egoísmo, da toda a vaidade que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem pela falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. E aí Kardec pede para nós sermos felizes quando ele diz: interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se na mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem então há de o homem responsabilizar por todas as aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é causador de seus próprios infortúnios, mas ao invés de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a má sorte, acusar a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao computo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que cometem. Deus, porém, quer que todas as criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que em pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe a advertência de que procedeu mal. A dor é um alerta para nós. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de melhorar para de no futuro evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para se emanecer. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a felicidade futura. E Kardec nos dá o último alerta. Entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco mais tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada,
Quando as forças já estão gastas e sem remédio mal, põe-se o homem a dizer: se nos meus dias eu soubesse o que sei hoje, quantos passos em falso eu teria evitado? Se houvesse de recomeçar, reconduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi meu dia, também ele diz: perdi minha vida. Contudo, assim como para o obreiro trabalhador, o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações hoje e sempre, e que possamos ser a luz. Se não podemos ser a grande luz, que sejamos um facho de luz, porque simplesmente um facho de luz já ilumina as trevas. Muito obrigado a todos, meus irmãos.